Bom dia, pessoal. Paz de Deus com todos. Deus abençoe a todos que de vez em quando comenta aí, fala, você tá sumida, o que tá acontecendo? É que é corrido, gente. A gente que trabalha por conta, que depende da gente mesmo correr atrás pra, né, ganhar o pão. Louvado seja Deus por isso. A gente não pode parar. Não tem um dia de folga, não tem um domingo que eu fecho e posso dormir até tarde. Eu tenho que trabalhar todos os dias. Louvado seja Deus por isso, porque tenho saúde. Eu gosto do meu trabalho, eu gosto dessa porta que Deus abriu na minha vida. E tem me ajudado muito, tem me abençoado. Deus tem me abençoado. E não só pelo dinheiro em si, por eu trabalhar em casa. Eu adoro trabalhar em casa, gente, porque eu fico assim à vontade. Tem dia que faço só um coque aqui, tá tudo certo. Mas através dessa porta que Deus abriu na minha vida, da mercearia, às vezes Deus dá a oportunidade da gente falar com as pessoas das coisas de Deus. Nossa, tô meio rouca. Às vezes, quando a gente menos espera, aparece alguém que precisa ouvir alguma coisa, uma palavra que entra no assunto. Deus dá a oportunidade de a gente falar das coisas de Deus, falar para a pessoa buscar Deus. E isso é o mínimo, eu já digo assim, é o mínimo que a gente pode fazer para fazer a vontade de Deus, né, na onde a gente estiver, porque se a gente serve a Deus, a gente tem que mostrar, a gente tem que refletir que o que a gente realmente refletir o que a gente crê, transbordar. Tem gente que eu não sou muito polêmica, eu não gosto muito, sabe, de falar coisas que eu sei que vai doer em certas pessoas, mas Deus tem colocado na minha mente assim que eu tenho sido covarde. Agora eu vou abrir meu coração. Eu tenho sido covarde porque Deus me pede para falar coisas que eu fico retendo. Sabe quando Deus, quem é da congregação sabe que Deus cobra de testemunhar na igreja e daí você fica retendo, você fala assim, não, eu não acho que não é de Deus que eu tô sentindo de levantar, e fica retendo no banco e o coração pulando no peito, aí você acaba não levantando, depois você se arrepende, depois Deus pode cobrar de você uma coisa que Deus pediu, porque o mínimo que a gente pode fazer é ser obediente a Deus. Então, Deus tem me cobrado para falar certas coisas e eu tenho que achar tempo para isso. Já coloquei feijão para cozinhar, porque nossa, ontem eu me apurei muito na hora do almoço, graças a Deus vendi bem, mas eu preciso fazer o que Deus tem colocado no meu coração. E vocês aguentam a bomba aí, porque tudo, gente, Deus é tão perfeito, Deus é tão maravilhoso, que nada que acontece na vida da gente é por acaso. Se você tá vendo esse vídeo, não é por acaso. Não é por acaso. Você nem me conhece, a maioria não me conhece pessoalmente. E se você encontra alguém na rua e conversa, não é por acaso. Se você se esbarrou em alguém, ou... Gente, nada é por acaso. Toda prova que a gente passa, toda luta, toda aflição, toda dificuldade, tudo tem um propósito divino na nossa vida. Só que a gente é tão ingrato, nós somos tão ingratos, que você não presta atenção. A gente não presta atenção. Eu falo começando de mim, porque às vezes a gente só reclama, a gente é tão egoísta, que você pensa assim, não, por que eu tô passando por isso? Eu não mereço passar por isso, ou
Ou a gente só sabe pedir para Deus, ai Senhor, eu queria que fosse assim, eu queria que fosse assado, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Olha como nós somos egoístas, nós só sabemos pedir, malemar sabemos agradecer. Só que o que Deus requer da gente? Deus requer santificação. Deus requer aperfeiçoamento, estreitamento entre nós e Deus. Por isso que a gente tem prova, por isso que a gente tem luta, por isso que Deus fala na palavra que a gente tem que meditar nas coisas de Deus, buscar a Deus. Se a gente está passando luta, a gente é um bem-aventurado. Sabe por quê? Meu gato tentando entrar. Eu fechei todas as portas, ele tá desesperado, tá frio lá fora, gente. Por isso que eu não tô hoje fora de casa. Nós somos bem-aventurados porque se o nosso Pai nos corrige, é porque Ele ama. E agora eu vou falar o que Deus colocou no meu coração nessa noite. Eu acho que, não sei se foi antes de dormir ou se foi de madrugada. Tem gente que reclama do cooperador, tem gente que reclama da palavra, tem gente que reclama, fala mal desse, fala mal daquele. Mas Deus me deu uma historinha, tipo uma parábola mesmo. E agora eu vou falar pra vocês o que Deus colocou no meu coração. Porque Deus é perfeito. Você acha que Deus erra? Deus não erra. Porque se você tá reclamando do teu cooperador, se você tá reclamando do irmão do teu lado, né, que fez alguma coisa errada, gente, julgue a si mesmo, não julgue o outro. Nunca julgue o outro, porque você não conhece a história inteira. Você não sabe pelo que ele tá passando, pelo que Deus permitiu ele passar. Não julgue. Julgue a si mesmo, somente a si mesmo, toda hora, todo dia, julgue a si mesmo. Todos os teus pensamentos, seus atos, suas palavras, julgue a si mesmo. Ontem eu fui fazer uma visita e depois que eu saí da casa da irmã, eu fiquei me julgando pelas coisas que eu falei. Eu me julgo todos os dias. Não precisa ninguém me julgar, porque eu já faço isso. E com o coração sincero diante de Deus, eu falo, Senhor, o que eu falei demais? O que eu podia ter aproveitado melhor o meu tempo para falar coisas melhores, coisas boas, contar mais obra? E eu fui falar coisas que às vezes não tinha edificação nenhuma. Eu me julgo. Deus é um pai. Todo mundo sabe disso, lógico. Só que Deus é um pai. Imagine uma casa, para ficar mais fácil, imagine uma casa com 4 filhos, 5 filhos. E um deles é desobediente. Um deles ou 2 deles sempre tem os mais arteiros, né? Eles fazem uma arte. E o pai precisa corrigir todos os filhos. Às vezes ele precisa usar a mesma arte para dar exemplo para os outros filhos. Ai, meu gato, peraí. Continuando, põe o gato pra dentro agora. Às vezes, o nosso Pai, o nosso Deus, tem que corrigir todos os filhos. Igualmente, todo mundo tem que escutar a bronca. Todo mundo. Por isso que às vezes a gente chega na igreja, às vezes a gente quer escutar uma palavra, ouvir uma pregação, e Deus manda. Gente, é como está escrito, que Deus deixa as 99 para falar com uma, para ir atrás de uma. Por amor de uma alma, Deus deixa as 99. Às vezes Deus deixa toda a igreja esperando uma palavra para falar com uma alma. Porque Deus é tão misericordioso, porque aquela alma precisava daquela palavra aquele dia, seja de correção, seja de benção. E o que nós egoístas fazemos às vezes quando você vai na igreja e você precisa especificamente de uma palavra e Deus não falou com você, daí você sai murmurando da igreja. Ai, porque eu precisava que Deus falava comigo. Mas e a outra alma que precisava muito mais, que às vezes estava lá na beirinha do abismo e precisava ouvir aquela palavra naquele dia, não era outro dia. Então, a gente precisa confiar
que Deus está fazendo o melhor, que Deus é perfeito. Você precisa ter uma visão, a gente precisa ter uma visão mais ampla das coisas, porque Deus é perfeito, Deus não erra. Deus não erra. Lógico que o homem que tá lá na frente pode errar, sim. Porque ele é homem, ele é carne, ele é usado de Deus. Não tô falando que nenhum ministério não erra. Todos nós sabemos que erra. Quem tá lá na frente representando o pastor, representando o cooperador, entregando a palavra, sendo usado por Deus, ele erra porque ele é homem. Mas nós não podemos olhar para o homem, porque o homem é falho. Temos que aprender a olhar somente para Deus, somente para frente. Buscar nas escrituras o que é verdade, porque o que é verdade liberta. Se você ficar procurando defeito no homem, você não vai para igreja nenhuma. Tem gente que fala assim, eu prefiro servir a Deus em casa. Porque vai na igreja, é fofoca, é um olhando pro outro feio, é um comparando o outro, é outro desprezando o outro falando mal do outro. Gente, isso aí é obra da carne. Isso aí é obra nossa. Mas e a obra de Deus? Se eu julgar a mim mesmo, se eu for para a igreja, presta atenção, se eu for para a igreja, nós somos igreja, tá? Não é o templo. Nós somos a igreja de Cristo. Se eu entro na igreja, na comunhão, não olho para o lado, não olho para o outro, ligo a minha mente no céu, desligo a minha mente da terra e faço uma ligação direta com Deus, porque a comunhão é isso, é uma ligação direta. Se eu entro na comunhão, às vezes um entra na comunhão na igreja, começa a dar glória a Deus, a comunhão começa a se espalhar. É espiritual, gente. Se cada um cuidasse de si mesmo, ia ter tão pouca desavença no meio do povo de Deus, no meio das coisas de Deus. Tão pouco julgamento, porque sempre vai ter, né? Porque o joio está no meio do trigo, isso aí é fato que sempre vai ter o joio no nosso meio, né? Aquele que só faz estrago, ocupa espaço e não tem fruto, não tem nada de fruto bom. Então, gente, a gente tem que assumir a culpa. Se você foi na igreja e não sentiu nada, não é culpa do cooperador. A culpa é sua. Porque a ligação é individual. Olha, teve os cultos online. Teve muita gente que foi contra os cultos online. Porque era aqueles crentes, porque a TV é do diabo, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E agora vai ter culto online, onde já se viu? Gente, lógico que na igreja é mais gostoso congregar, com certeza. A gente distrai muito menos, porque em casa às vezes tem as pessoas que não estão prestando atenção ali e às vezes vai te chamar e tal. Mas pra mim, a minha necessidade, quando começou os cultos online, meu Deus do céu, eu tava com tanta vontade de congregar que a minha sede era tão grande de ouvir a palavra, que foi, pra mim, a palavra foi a mesma coisa do que eu tivesse dentro da igreja. Deus falou comigo da mesma maneira, porque a palavra de Deus, ela é muito além do que cara a cara. A palavra de Deus, por isso que a Bíblia é a palavra viva. Quantos anos foi escrita e é a palavra viva de Deus. E Deus fala com a gente através da Bíblia. Gente, busca sabedoria, pede a Deus sabedoria, pede a Deus discernimento, porque, sinceramente, a gente está perdendo tempo. Outra coisa que eu quero falar aqui, que agora mesmo veio na minha mente,
falei assim, tem gente que acha que é cristão porque parece cristão, porque tem o cabelo comprido, porque prega, porque ora, só que prega às vezes muito, eu vejo muito aqui, sabe, nas redes sociais, às vezes a pessoa faz por bonito. Eu tô aqui nas redes sociais, mas Deus sabe que se eu olhar pra mim mesmo, não tenho condição nenhuma de falar nada, de querer ensinar nada. Mas enfim, pergunte pra si mesmo. Pergunte pra si mesmo, o que você tá fazendo da tua vida que não é por egoísmo, que não é só por você? Porque você trabalha por você. Você come, você bebe, você luta, você compra as tuas coisas, você faz as coisas por você, no máximo pela tua família. Mas o que você está fazendo para o próximo? O que você faz para o próximo? Porque tem gente que acha que é cristão, mas não faz nada pelo próximo. Não se incomoda com ninguém, não ajuda ninguém, não se doa para ninguém, né? E não tô falando de doação de dinheiro, porque isso aí, se tiver sobrando, o que adianta você esbanjar, você espalhar dinheiro por aí? Não. De você mesmo. O que você faz para o próximo? Quando alguém precisa de você, pede um favor, ou precisa conversar, que seja, o que você faz para o próximo? Qual a diferença que você faz na vida de alguém? Se você faz uma visita, você deixa um bom rastro lá, você deixa um bom cheiro naquela casa, porque você fez a diferença na vida de alguém. Isso é ser cristão. Ser cristão é você levar alegria para alguém, um conforto, um consolo, ou você fazer a boa diferença na vida de alguém. Isso é ser cristão. Gente, eu espero que de alguma forma esse recado tenha valido a pena para quem aguentou assistir até o fim, tá? E tem muita coisa que Deus coloca no meu coração para me falar, mas eu vou pedir força para Deus para me falar. Porque se a gente não busca saber de Deus, o que Deus requer da gente, depois não adianta a gente reclamar. Isso eu tô falando para mim mesma agora. Não adianta eu reclamar para Deus depois, Senhor, mas eu queria que fosse assim, assim, assim. Mas o Senhor vai falar para mim, mas eu também queria que você fizesse isso, 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 e você não fez? Como você quer exigir de mim alguma coisa? Isso eu tô falando para mim mesmo, tá? Como que eu vou exigir de Deus alguma coisa se o mínimo que Ele me pediu eu não fiz? Então, gente, ore a Deus por mim, vamos orar a Deus um pelos outros, vamos pegar na mão do outro e vamos caminhar junto pro céu? É isso. Deus abençoe. Fiquem todos com Deus.